Muito boa tarde a todas e todos. Eu sou o professor Manuel, e essa é a sessão de defesa, de apresentação e defesa do trabalho Municipalização do Licenciamento Ambiental no município de Naviraí, Mato Grosso do Sul, análise constitucional, de autoria do acadêmico Daniel Grave Fernandes dos Reis. A banca examinadora é composta por mim, como professor orientador, e também pelo professor Diego Emanuel Arruda Sanches e pela professora Daniele de Ouro Mamed. Eu agradeço imensamente a disponibilidade da banca examinadora em dedicar o seu tempo para a leitura desse trabalho, para a análise do que foi realizado na pesquisa e por estar aqui conosco dentro dessa sessão, por videoconferência, aqui para a realização da banca. Professor Diego, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Se quiser fazer uma saudação inicial, fique à vontade. Eu agradeço o convite, Emanuel. É um tema de bastante interesse, né? Você sabe minha atuação aí no IBAMA e meu apego aí à questão do licenciamento ambiental. E só uma saudação aos professores, ao Daniel, e obrigado pelo convite aí. Mas passo a palavra para a Daniele, se quiser. Professora Daniele, se quiser também fazer uma saudação, agradeço muitíssimo a sua presença aqui hoje. Acho que só desejar boa tarde, pedir desculpa para vocês aí desse atrasinho aí que eu causei, mas agora eu estou aqui fazendo parte da comissão de ética em pesquisa. E as reuniões são eternas, não acaba nunca, assim. Nunca. Mas é um prazer, é uma satisfação, Manuel, estar numa banca com um aluno teu. Tenho certeza que vai ser um tempo bem proveitoso. Bom, agradecendo então novamente a presença de ambos, eu passo a palavra para o candidato, Daniel Grave Fernandes dos Reis, que terá aí até 20 minutos para a sua exposição, e na sequência a gente passa para a arguição. Daniel, eu desejo uma boa apresentação e, nesse momento, a palavra está com você. Opa. Uma boa tarde a todos. Primeiramente, né, gostaria de agradecer a presença, ao aceite. Tenho certeza que poderão colaborar muito com a minha tese para termos um trabalho final digno, certo, de apresentação. Bem, o senhor poderia... Não, o slide. Aqui. Uhum. Bem, conceituando, eu estou trabalhando há quase 2 anos na Gerência Municipal de Meio Ambiente, no setor de licenciamento ambiental, certo? Então, eu usei da minha experiência, trabalhando especificamente na área da municipalização, certo? Aqui é recente, certo? As coisas vêm evoluindo. Opa. Eu peço desculpas pela interrupção, eu vou precisar interromper o Daniel, só porque a gente está com um pequeno probleminha técnico aqui no que se refere à projeção que ele havia disponibilizado. Ela está aqui no computador comigo, e pode ser que eu tenha que me ausentar, inclusive, dessa sessão, porque ele o computador precisa ser reiniciado, não o computador, né, só o Google Chrome para eu poder fazer a transmissão. Então, eu peço licença, um segundinho e já estou de volta. Agora sim, imagino que vocês estejam conseguindo enxergar bem, e eu peço desculpas pela interrupção e devolvo a palavra ao
candidato Daniel. Opa. Bom, retomando, certo? Se eu não me engano, eu parei falando na minha atuação na gerência do meio ambiente. Eu, acadêmico de direito, certo? Eu atuava especificamente na questão de enquadrar a atividade quando chega o requerimento da população para nós com relação à atividade de médio e alto risco, para daí enquadrarmos na atividade licenciável, certo? Segundo os requisitos do Estado, e podermos dar o devido prosseguimento, às vezes encaminhando ao IMASU, às vezes daí passando o termo de referência com documentação necessária para certo tipo de atividade e prosseguirmos, certo? Se eu puder passar. No município de Naviraí, pode passar. Nós já vemos atuando desde 2005 com a criação do Plano Municipal de Meio Ambiente, que é basicamente uma cópia do Plano Nacional, certo? Contudo, eram os requisitos para se instalar o atual licenciamento aqui no município e uma formalidade necessária para se adequar. Em 2004, o Plano Municipal de Meio Ambiente, em 2005, com a criação do SILCOM, Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal, aí já atendeu todos os requisitos e podemos começar a operar a municipalização. No município, segundo o Estado, o licenciamento para as atividades são definidas com base no Estado definir a atividade, certo? E no âmbito estadual, e também antigamente, nessa época que foi criado o SILCOM, era as atividades remanescentes, ou seja, que seriam isentas pelo Estado, poderiam ser licenciadas pelo município a partir de então. Contudo, houve uma alteração na legislação, se não me engano, em 2017, que passou o texto legal a ser de que a atividade teria que ser repassada, mesmo as atividades isentas ao Estado, que seriam de impacto local, de praxe, elas seriam repassadas formalmente por termos de cooperação ao município para poder atuar no licenciamento dessas atividades. Atualmente, daí estamos já no 5º termo de cooperação, ele é bem recente, de maio, se eu não me engano, já estamos nele no 2º termo aditivo, porque questões de conflito de atividade, que às vezes a população procura a gente tem que fazer uma alteração para fazer o licenciamento aqui, por interesses regionais, certo? Então, já sempre vai sendo alterado conforme o andamento, conforme a necessidade da população, com relação aí aos empreendimentos que estão aqui na região. Sempre essas alterações vai agregando atividade. Uma atividade que não está no momento vai deixar isso. O segundo é bem recente, essa semana foi publicado, semana passada, então ele nem constou ainda no corpo do trabalho. Atualmente, das 165 atividades, das quais são, se não me engano, 55 de alto impacto. A maioria dessas atividades já vem como sendo enquadradas pelo próprio regulamento estadual de atividades de impacto regional. Estão previstas algumas também que seriam isentas ao Estado, mas eu creio que a maioria já vem reconhecida como atividades de impacto regional. Isso entra em conflito, já adiantando aqui, com a questão do que já é previsto na Lei 140, Lei Complementar 140/2011, que seria o impacto regional estar ao Estado, mas a municipalização já vem sendo disponível a essas atividades de impacto regional pelo IMASU, né, não sei em questão de outros estados, desde a sua criação. Na resolução CONAMA de 237 de 1997, já veio prevendo essa possibilidade, desde 2001 o município já veio trazendo a municipalização como uma possibilidade. Então, criando esses critérios de
do Silcom, ter um sistema de fiscalização, ter a política municipal de meio ambiente para viabilizar o transpasse da carga de licenciar certas atividades ao município, mesmo que impacto regional. Se eu não me engano, o senhor pode... Descentralização do licenciamento ambiental em Mato Grosso do Sul. Eu já dei uma inserida no assunto, né? O IMASU, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, ele é o responsável por aplicar o licenciamento ambiental, ele é uma autarquia subordinada ao CEMAGRO e Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, Meio Ambiente e Agronomia, perdão, estou meio nervoso, mas vai ser magro, acho que eu creio que os senhores vão reconhecer, certo? E o que a gente pode observar neles é que sempre houve um interesse da municipalização, mas primordialmente eles atuavam mais nas questões das atividades que eram de impacto local, as atividades que oficina mecânica, lava-jato, questões que não influem em mais de um município, independente do porte dela. Contudo, por uma análise mais aplicada hoje em dia, pode-se observar que o intuito deles atualmente é licenciar tudo pelo município. Informações extra-confidenciais aqui, que eles têm um plano, se não fosse a política meio conturbada desse ano, eles já teriam aplicado uma questão de inverter. Atualmente, a gente faz um termo de cooperação para vir em atividade para o município. A ideia deles, isso é certeza que vai passar agora, se não esse ano ainda, no começo do ano que vem, para inverter essa situação que todas as atividades vão ser licenciadas municipalmente a partir, tipo assim, da manifestação do município de dizer que não arcaria com essa responsabilidade, que não teria condições, não sei dos critérios para tal, aí que eles retirariam certas atividades na medida do possível e voltaria ao IMASU. Ou seja, hoje em dia, a política pública deles é a descentralização, a municipalização como o cerne da aplicação do licenciamento ambiental estadual aqui no Mato Grosso do Sul. Eu acabei adiantando a questão das atividades de impacto local. Não, ainda não. Que, como eu disse, houve essa alteração na legislação e ficou definido que o Estado ele promulgaria as atividades, ele liberaria uma lista taxativa do que seriam atividades de impacto local. Contudo, até hoje, desde 2007, se eu não me engano, até então não foi apresentado isso. A gente ainda depende de termos de cooperação para atividades que são isentas ao Estado e de impacto local, e, bem, ficou por isso mesmo. É uma questão que deixa o município não só refém do que o Estado dizer que ser o mínimo, mas do Estado fazer o acordo com eles. Questão aqui, posso falar, municipal, tinha a questão de ruído, que não era prevista nada no manual do Estado de licenciamento. Então, tipo assim, basicamente contra o que estava previsto legalmente, que teria que ser previsto no Estado, a gente aplica licenciamento ambiental para casas de show, eventos causadores de ruído, sem ter um acordo prévio com o Estado, embora esteja previsto que deveria ter, mas princípio causava muita controvérsia na hora, foi aplicado esse licenciamento sem estar previsto antes, porque quando se prevê daí nesse termo, usa como base o manual do Estado, e no manual não tinha nada com relação a isso, então é um ponto que gera lacunas. Então, subindo para o âmbito federal, a Lei 140, Lei Complementar 140 de 2011, que veio para complementar, né, a resolução CONAMA 237 de 1997, ela
veio para sanar algumas questões que a própria resolução CONAMA tinha deixado em branco. Principalmente, a maioria do texto legal da 140 copiou a resolução CONAMA. O que ele inovou foi na questão da repartição de competências, deixando mais clara, principalmente no âmbito federal, certo? Dizendo quais são os interesses federais que levariam ao licenciamento ambiental federal, questão fronteiriça, enfim, tem um rol taxativo para atividades passíveis de licenciamento no Estado, circunstâncias para licenciamento federal, e definindo o objeto, o bem do conceito, né, do impacto regional e impacto local, dizendo que ficaria a critério do Estado definir o que seria impacto regional e impacto local para aplicabilidade do licenciamento ambiental estadual e municipal, assim, ficando implicitamente, né, podemos dizer assim, claro o que seria licenciado em cada circunstância. E também, na Lei Complementar 140, veio a questão da vinculosidade entre a atividade licenciada no ente federativo com a fiscalização desse ente. Logo, aqui no município, nós não podemos fiscalizar, sim, podemos, mas numa fiscalização a um empreendimento de impacto regional que esteja sendo licenciado pelo IMASUL, a nossa fiscalização não pode autuar diretamente eles. Faz uma notificação ao IMASUL quanto certa irregularidade, para daí eles tomarem as devidas providências, ou seja, deixando o município refém ao órgão estadual. Quando estou fazendo uma leitura aqui, basicamente, das municipais, estaduais, federais, mas para a complexidade que vai surgir, para averiguar a complexidade que vai surgindo ao juntar todas elas, né? Apontar como o município fica refém estadualmente, federalmente, sendo que até mesmo pelo princípio constitucional de subsidiariedade deveria ser invertido, né? Um empreendimento, uma questão tão municipal não deveria ser tão retirada no município assim, mas podemos... Deixa eu conferir aqui. Sim. Outra questão, ao meu ponto de vista, o cerne da questão dessa lei 140 foi que ela definiu seria análise una entre os entes federativos, ou seja, um ente federativo apenas vai gerir o licenciamento ambiental, segundo artigo 13 dessa lei. Contudo, bem, eu posso apontar que hoje em dia já é exercido em certos momentos por 2 entes federativos e, ao ponto de vista, deveria ser exercido inúmeras vezes, porque não é porque uma atividade seja de impacto regional que ela deixa de ser local. Ela principalmente é local. E o município, sem dúvidas, é o órgão próximo ali, é quem a população procura, caso se sinta prejudicada, vendo um dano ambiental, mesmo que reparado e tal, é o município que lida com esse impacto diretamente. Logo, podemos adiantar aqui em 2 momentos. Ora, temos a questão do município recebendo atividades de porte regional, ou seja, demais municípios vão poder ser prejudicados por uma má gestão ambiental regional dirigida municipalmente, tanto quanto... aliás, é previsto também questão para o município se manifestar na legislação estadual quanto a essa situação, ao município vizinho estar tendo uma má gestão a esse ente que veio a se manifestar. Ele se manifestaria para Semagro, que julgaria, caso julgar necessário, aí a atividade seria repassada ao IMASUL, não havendo possibilidade do próprio município limítrofe ali estar analisando essa atividade. Não tem essa possibilidade e só não cercearia o direito
município em questão vizinho a fazer tal análise. Acho que podemos... Passou. Ia falar do 12? Não, você já falou. 18. Ah, sim. Então, você pode passar. Então, se eu não me engano, artigo 23 da Constituição fala artigo 18, 23 mesmo, as competências constitucionais para a proteção ambiental define como competência comum a todos os entes federativos. Logo, observa-se que há um conflito, certo, pela norma constitucional, de o município tem o seu dever constitucional de proteção ambiental cerceado pela, como eu falei, a escada legislativa que começa a complicar lá na Lei 140 de 2011, principalmente por esse ponto da limitação de análise. Uma análise una, que seria feita só em um ente, acaba gerando conflitos que vão desencadeando em mais complicações que, por fim, limitam a proteção ambiental. Fugiu da memória agora, a questão proteção ambiental é preventiva, certo? Proteção ambiental... Não, o direito ambiental, ele é preventivo, né? Ele se aplica... Então, tão grande Isso. Mas um bem jurídico de tão grande estima, né, que se aplica o princípio preventivo, não se adiantando ao risco, se adiantando ao dano real, e, numa circunstâncias dessa, ele sendo limitado, ferindo até a autonomia municipal, o município depender do Estado, conforme previsto pela 140 de 2011, ter sua atuação limitada na proteção ambiental é algo que fere constitucionalmente, indiscutivelmente. É uma questão que eu até fiz questão de colocar no trabalho autores que concordam com essa separação proposta pela 140, que de fato é uma coisa que ajuda, mas ao mesmo ponto geraria um interesse, atenderia um interesse comercial, certo? Uma divisão clara. Mas da mesma forma, ainda assim está prejudicado tanto o social, o direito ao meio ambiente saudável e tal, mas também dá insegurança jurídica ao ponto a partir do ponto que gera essa possibilidade de, se um município contestar, volta para o IMASU e a empresa. Será que está previsto? Não cheguei a conferir. Como que fica o processo, parte do zero, começa, só transfere, também gera não só essa questão, uma insegurança ambiental, mas também uma insegurança econômica para as empresas em questão que ficam ali no limbo de impacto regional e que, por fim, sabe que tudo pode acontecer. Sendo que já é previsto questões aqui de empreendimentos na região nordeste aqui do município, que estão localizados perto do Parque Estadual aqui, das Vargas do Rio Viema. Para esses empreendimentos, já é feito o remessa do processo e aí ele é analisado duplamente em dois entes federativos, porque o ICMBio recebe esse processo e faz qualquer apontação que julgar necessária de adequação para averiguar isso depois da vistoria feita municipalmente. Há uma ainda centralização no município, mas é feito também esse repasse para mais de um ente para fazer uma análise, o que eu julgo que seria necessário para todas as circunstâncias de impacto regional. Essa é a minha tese e o que eu abordo no trabalho, certo?
fere, né, a autonomia dos entes federativos. A questão federal fica bem clara, o julgo estar correto, definindo ali critérios específicos para o licenciamento federal, mas quando chega nessa repartição estadual, municipal, gera controvérsias que se alastram até o cerne aqui da aplicação desse dispositivo institucional previsto no Plano Nacional de Meio Ambiente como um instituto para defesa, limitando não só o licenciamento, como a fiscalização a essa repartição. Acho que é só. Eu tinha falado das complicações. Bom, eu agradeço, Daniel, a observância do tempo. Obrigado. E, de imediato, já então passo a palavra para o professor Diego, para fazer as suas considerações, questões, etc. Novamente, professor, muito obrigado por estar conosco. Passo, então, a palavra para que inicie a sua arguição. O nosso tempo, nosso regimento, ele prevê um limite, salvo engano, de 15 minutos para as arguições, mas eu acho que a gente pode ficar à vontade para utilizar mais ou menos. Eu acho que isso é muito tranquilo, tá? Não precisa se ater a esse período. Então, com a palavra, o professor Diego. Então, novamente, boa tarde a todos. Obrigado novamente, Manuel, pelo convite. Daniel, em primeiro lugar, queria te parabenizar Me parece pelo... que nós tivemos aqui uma pequena questão técnica e o seu som não estava saindo. Deixa eu só O meu verificar o som... que estava acontecendo. Um momentinho, por gentileza. Agora acho que estamos. Professor, pode dizer alguma coisa só para a gente testar? Alô, escuta? Para mim tá tudo certo, Manuel. Estou ouvindo ele. Sim. Pode ser É uma caixinha internet. de som que acho que ela desligou. Tá. Tá. Ela desligou, mas agora a gente já ouve todo mundo bem. Desculpa pela interrupção, professor. Não, tranquilo. Passo novamente a palavra. Então, eu estava parabenizando, né, o Daniel pela escolha do tema. É complexo, né, todo o trabalho que envolve licenciamento ambiental, toda a tese, trabalho acadêmico que a gente envolve, se propõe a analisar o licenciamento ambiental, tem várias questões, mesmo após LC 140, tem várias questões que ainda continuam confusas, né? Tem, como você falou, tem questões de duplicidade de licenciamento ainda existentes, né? A gente tem questão, por exemplo, de anuência. Acho que você falou aí quando outros órgãos são consultados. Eu não diria que seria um duplo licenciamento nesse caso, como você ponderou ali, Daniel, mas é uma questão de anuência. Algumas questões de licenciamento às vezes envolvem muito forte um direito de uma questão que é autorizada ou afeta um bem que é regido por um outro órgão, e você precisa ou consultar ele por pedir a anuência dele quanto àquele empreendimento, ou que ele se manifeste tecnicamente, se ele é a favor, contra, ele fazer apontamentos sobre aquele licenciamento, aquela atividade, né? Porque aquela vai afetar ele, e ele é aquele direito é interessado, e aquele órgão tem uma importância, né, na gestão daquele bem, né? Agora sim, Daniel, uma coisa que me preocupa é uma desconexão do teu tema e do teu título com o que a gente vê na problemática que é desenvolvida. Assim, eu acho que você se debruça muito mais a questão das alterações trazidas pela LC 140, a questão da competência municipal, do que, em específico, o licenciamento ambiental pelo município de Naviraí. Então, é muito maior a tua questão, parece que o que você busca, você desenvolve realmente, é muito mais, a questão específica do município fica em segundo plano. E você desenvolve muito mais essa questão dos municípios em geral, e como que essa alteração trazida pela LC 140 e o seu olhar aí da constitucionalidade dessa alteração.
Então, a minha primeira proposta, assim, a minha primeira crítica e proposta para você depois aprofundar esses estudos é pegar isso, adaptar o título e pensar mesmo qual que é o teu tema, que me parece que é mais profundo do que essa questão específica do município de Naviraí, tá? Mas isso é tranquilo, tá? Eu acho que é uma questão de você dar uma lida. Eu acho que para o depósito aí você conversa com o seu orientador e pode dar uma adaptada aí no título e, né, se vocês concordarem comigo que tem uma divergência aí e acho que é adaptável e é tranquilo. Eu acho, ali no começo, no capítulo 2.1, eu acho que você discorre muito sobre a questão da competência legislativa e você desvia um pouco do foco. Eu acho que podia... o foco, a questão problema, no meu ver, é a competência administrativa e não a competência legislativa, né? E o que a LC 140 altera é a competência administrativa ambiental, né? Ela né, tira ali, muda um pouquinho as regras que estavam dadas pela resolução CONAMA 237 e dá uma organizada, tenta dar uma organizada melhor e ser mais taxativa nessa divisão das tarefas ali da competência administrativa, como que o licenciamento, o que cabe a quem na questão do licenciamento ambiental. E eu acho que daí você perde um espaço precioso do teu trabalho, discorrendo uma coisa que é meio foge do foco ali, nessa questão. Tá. Mas em geral, assim, eu queria te parabenizar pela redação. Eu acho que assim, tem umas partes que estão o parágrafo meio confuso, tem umas partes que eu acho que você tem que dar uma relida, assim, parece que fica assim, a gente lê o parágrafo, assim, tem que ler umas 2, 3 vezes para ver, assim, o que ele quis dizer com isso. Mas no geral, assim, para nível de TCC, a gente vê, assim, uma redação madura, assim, com pontuação correta, bastante referência, citação sempre colocada ali, assim. Então, no geral, assim, eu vejo um trabalho, assim, de TCC com nível de maturidade, assim, isso queria te parabenizar. Agora, eu tenho uma questão que eu queria que você ouvir sua opinião. Eu acho que essa é o que eu mais fiquei assim com a pulga atrás da orelha, queria te ouvir. O que você pensa a respeito do princípio da unicidade do licenciamento ambiental, né? Não sei se você já ouviu falar desse princípio, é um princípio que não é muito tratado nas cadeiras, né? Nas aulas de direito ambiental, e até nos livros tem pouco, mas tem alguma coisa na jurisprudência, e quem trabalha com licenciamento, como você disse que trabalha, assim, a gente lida com essa questão, e queria ouvir você, o que você entende sobre isso, porque algumas coisas, assim, no TCC eu fiquei assim, não vão muito de encontro do que eu penso da unicidade, queria ouvir sua opinião sobre isso. Acho que tem que ligar o áudio dele, Manuel. Desculpe, sempre um 7-1 nessas videoconferências. Nós estamos usando um equipamento novo aqui, mas, enfim, seguimos. Eu estava agradecendo as suas contribuições, professor Diego, e passo a palavra para que o Daniel possa comentá-las e respondê-las. Primeiramente, eu gostaria de agradecer os apontamentos. Vamos sim rever esses pontos e ver o que podemos evoluir mais ainda o trabalho. O primeiro apontamento, eu comecei com uma análise, certo, que
eu saí de um ponto de realmente descobrir coisas, porque até então eu estava acostumado à minha rotina diária do trabalho, que eu via lá. E eu achava que até mesmo eu ia achar diversos pontos para contar com relação a isso, mas aqui em Naviraí o licenciamento ambiental, o SILCOM, está bem firme atualmente. Ele é uma estrutura rígida, uma instituição está bem estruturada, certo? Então, por fim, acabou que fugiu mesmo do tema. Eu percebi isso, mas ainda assim, o estudo em si foi focado no município, mas quando eu fui ver o problema caçar o problema, né, ver essa questão que surge para nós, como eu falei, já estamos no segundo termo aditivo, porque surge para nós essa questão, tipo assim, que quando eu fui constatei que o problema no município de Naviraí é na lei federal, lei complementar federal 140. Então, eu concordo com o senhor que ficou meio fora do tema, daí, mas pensei, mudar o tema de última hora, certo, não julguei adequado. Como o senhor falou do princípio, então, como eu tinha falado da questão do ICMBio, eu creio que pela vários processos de licenciamento, eu creio que apenas um, mas de múltipla análise. Falando em legislação, eu creio que deve ser feito, sim, de maneira unificada, para que haja segurança jurídica aos empreendimentos, mas a análise, a possibilidade de, como o senhor falou, de atestar a aprovação, como é feito, na prática, muitas vezes é feita a vistoria antes, e o ICMBio ele faz muitos apontamentos lá, às vezes até mais do que a gente, para certo empreendimento, coisa que não passou pelo nosso critério para ser apontado, alegado, requerer modificações, então é feito. Na prática, eu tinha visto como realmente uma análise mesmo, mas uma análise múltipla. Agora, um processo de licenciamento uno, no procedimento, o que eu vejo assim como o mais viável para a situação em si seria isso, não essa questão de ferir o princípio que o senhor citou. Eu realmente não tenho muita afinidade com ele, mas é esse ponto que eu teria a propor. Diego, alguma consideração? Fique à vontade. Tá, eu vou passar por... A gente pega ali na sua página 19, você fala na questão da autonomia dos municípios, né, que a LC 140, ao estabelecer, né, dá autonomia, dá o direito de a definição aos conselhos estaduais de meio ambiente, dizer o que é o impacto local, ela estaria ofendendo a autonomia dos municípios. Eu acho que aí eu queria te perguntar assim, né, uma questão, levantar uma provocação aqui. Mas antes da LC 140, como era, né, a resolução 237, ela já não definia regras gerais de licenciamento? A gente estaria, quando ela definiu essas regras gerais de licenciamento, também ferindo a autonomia dos municípios? Né? Essa é a minha provocação. Eu acho que, assim, você ficou muito debruçando lá no começo essa questão da competência legislativa, e no meu entender, você não compreendeu muito bem como é dada essa competência legislativa ambiental. Eu acho que eu queria ouvir você falar agora sobre essa questão da competência legislativa para regras gerais. Eu acho que aí está um pulo do gato de umas questões que você me parece que é um bloco do tijolo assim, de estrutura, de fundamento da tua estrutura, da tua tese ali, que está mal posto e ele te levou a umas conclusões erradas mais para frente, entendeu? Mas eu queria ouvir você, depois a gente discorre junto no final ali, isso,
mas queria ver o que você entende falar com as suas palavras. É possível, a quem cabe ditar as regras gerais, né? E como isso, se isso ofende, dizer que o que o município pode ou não pode em questão de licenciamento ambiental por um outro ente, seja o Estado ou o ente federal, isso ofende a autonomia dos municípios? Aí eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, só para entender melhor a tua linha de raciocínio. Passo então a palavra ao Daniel. Bem, eu não discordo que, como eu disse, a questão legislativa seja atuar como é atualmente, a questão seja normas gerais sejam ditadas pelos demais entes federativos. Eu creio na questão realmente administrativa que seja aplicada à diversidade de análise, certo? Como eu disse, senhor. Realmente eu concordo que ficou uma barriga nessa parte, né? Que foi feita essa parte foi o que mais fugia da minha área de convívio, assim. Então foi onde fui buscar na literatura e tal, e para tentar agregar o máximo possível, mas foi onde realmente eu concordo com o senhor. É uma parte que eu deixei a desejar aqui, para tanto deixar mais sucinto, como entender melhor para disponibilizar isso para o leitor. Professor Diego. Eu queria só recomendar, depois que você sentasse com o seu orientador, desse uma revisar nessas questões. Eu acho que, como eu falei, é um bloco ali da fundação da tua linha de raciocínio, e me parece que te leva a uns caminhos tortuosos ali, e que você não traz uma bagagem para que convença, assim, sabe? Essa coisa... eu não fico convencido de que a autonomia dos municípios está prejudicada pelo que é posto pela LC 140, né? Na verdade, tem uma ADI que é levantada até pela associação do IBAMA, né? Pela ASIBAMA, que contesta alguns pontos da LC 140. Depois até ela está já tem o voto do relator, se eu não me engano, é a 4757, e ela, em algum desses pontos, como essa questão das competências do município, ela contesta, mas ainda não está conclusa, né? Mas só para... Acho que a discussão tem uma conexão ali. E aí eu, assim, lendo o teu trabalho, eu fiquei fazendo essa reflexão, né? Então eu fiquei pensando, será que na tua compreensão, então, quando a gente estava no regime antes da LC 140, que os municípios poderiam licenciar nessa época, que não tinha previsão na resolução, né? Então, a regra geral, que foi recepcionada como constitucional, se você quiser falar sobre isso, Daniel. Você entende que naquele momento poderia os municípios licenciar? Passo a palavra ao Daniel. Então, foi autorizado, certo? Não estava previsto federalmente essa impossibilidade de licenciar, mas aí estadualmente foi previsto. Quando começou, como eu citei aqui em 2001, já veio na norma que instaurou o licenciamento aqui no estado de Mato Grosso do Sul, já veio prevendo a municipalização, mas como dependendo sempre do estado. O que veio alterar em 2007 era a questão das atividades regionais, que atualmente também depende de alteração de autorização estadual. Então, antes, não por normas federais, mas normas estaduais. Mas Daniel, limitado isso. Eu creio que em talvez outro estado tenha sido possível.
Mas, Daniel, eu quero que você pense, nesse caso aí, a diferença entre competência primária e uma competência delegada. Nesse caso aí, a minha compreensão é que é uma competência delegada. Quem está originariamente autorizado a licenciar é o Estado, e para algumas atividades ele está delegando para o município. O órgão que tem a competência, ele pode delegar parte delas, isso é possível, mas é um pouco diferente. Mas tá bom, eu estou satisfeito, eu passo a palavra para a professora Daniela. Quer fazer algum comentário, não? Não, não sei se eu deixei claro, mas eu reconheço como uma competência delegada às atividades licenciadas, e isso eu discordo. Eu creio que deveria ser uma faculdade ao município querer licenciar ou não essas atividades de impacto regional que estão no município, que ter acesso ao licenciamento, ter acesso à fiscalização também, que é outro ponto que conflige na 140. E antes não era previsto federalmente, então, mas só falando, a CEMAGRO deixava isso em aberto plenamente. A CEMAGRO não, a CONAMA, Resolução CONAMA. Mas estadualmente já foi isso, essa abordagem de delegação. Antes, delegação das atividades regionais, atualmente, todas as atividades até de impacto local. Mas muito obrigado, doutor Diego, pela colaboração. Vou anotar todos os pontos e vamos... Daniel, me desculpe que eu já tinha te passado a palavra, mas eu lembrei de mais um pontinho. Deixa eu perguntar aqui pro Daniel. Daniel, tem ali no capítulo 3º, aqui não tem as páginas, deixa eu ver que página que é. Página 19, 20, 21, 22... Na página 23, você fala assim, é o segundo parágrafo da página 23, além de tal barreira, fora definido que os municípios não terão como objetivo de licenciamento as atividades cujos impactos ambientais diretos ou indiretos ultrapassem seus respectivos limites territoriais, conforme disposto no artigo 5º. E antes disso, Diego, você fala... Eu peço licença, só desculpe interromper, a conexão falhou um pouco, a gente não conseguiu ouvir esse seu questionamento. Não, ali no parágrafo, no capítulo 3º, o Daniel coloca assim que ele aprofunda essa questão da autonomia do município, que seria por essas regras estabelecidas pela LC 140 estariam ofendidos, em especial, e ele tem uma leitura ampliada assim, da autonomia no município, e ele fala nos casos, inclusive, que quando tivesse um impacto no município, mesmo que afetasse o segundo município, que extrapolasse ali o limite do município, deveria ser direito, né, deveria ser competência do município licenciar aquela atividade. Aí eu queria te perguntar, Daniel, mas e a autonomia do segundo município ou terceiro município que tivesse impacto também dessa obra? Como que você daria a solução para esse caso? Tipo, uma obra que afeta 2 municípios. Aí como que seria o licenciamento na sua visão? A quem caberia? Professor Diego, eu só vou tomar a liberdade de pedir para o senhor desligar a câmera, porque nós conseguimos compreender a questão, mas no finalzinho o áudio acho que chegou bastante truncado aqui para a gente, imagino que seja a nossa conexão que está passando por algum problema, mas o Daniel conseguiu compreender o seu questionamento e passo a palavra para ele agora. Sim. Essa parte aqui, realmente, como eu falei na dissertação sobre o tema, eu constatei 2 problemas principais com relação a essa repartição e as consequências que ela gera, certo? No primeiro momento,
a questão da limitação do município, e no segundo, uma segunda situação onde o município, licenciando atividades regionais, o que já ocorre também, poder, diante de uma má gestão, afetar outros municípios. A questão, ao meu ver, seria que uma atividade que seja regional, ela de fato não seja exercida municipalmente a nível estadual, mas por todos os municípios que estejam sendo afetados. Tipo assim, de uma forma que não... com um procedimento centralizado, mas com uma análise distribuída entre os demais os demais afetados. Era o ponto que eu creio ser o adequado com relação à legislação atual. Tá ótimo. Professor Diego, se quiser fazer alguma outra consideração, ou se estiver satisfeito, seguiremos para a próxima arguição. Não, estou satisfeito. Obrigado. Tá ótimo. Bom, agradeço novamente, professor, a seriedade na arguição, a profundidade das questões colocadas, que certamente vão contribuir para o aperfeiçoamento da pesquisa realizada pelo candidato. E de imediato, então, passo a palavra para a professora Daniele Mamed, para que realize a sua arguição. Professora, acho que a gente poderia tentar, eventualmente, a sua participação com câmera aberta, e aí, se a gente tiver algum problema aqui novamente, eu lhe informo pelo chat, pode ser? Pode ser. Tá ótimo, agradecemos então, professora Daniele, com a palavra. Tá certo, então, em primeiro lugar, agradecendo novamente o convite, né, a oportunidade de analisar o trabalho do Daniel, parabenizar o Daniel pela escolha do tema, pelo trabalho. Eu acho que é um tema muito relevante, um tema de aplicação prática, um tema que lida com uma questão bastante concreta, né, com dificuldades concretas do dia a dia ali, que, em especial, aquelas dificuldades que o município encontra para exercer as suas funções, né, no que se refere ao licenciamento. Então, eu acho que o teu trabalho foi bastante feliz na escolha do tema. A gente percebe que você, né, tem o envolvimento com a questão, e isso faz toda a diferença e nos traz, com certeza, subsídios para que haja um bom trabalho, então, de conclusão de curso. E mais do que um bom trabalho, um trabalho relevante, né, um trabalho que tem uma aplicação, né? Não que os trabalhos teóricos não tenham relevância, né? Eles têm, mas a relevância do trabalho aplicado, ela é diferenciada, né? Vamos colocar assim, não é que é melhor nem pior. Então, você tome, assim, as minhas considerações, mais mesmo como sugestões para te estimular que você continue estudando esse tema, né? Como disse o professor Diego, é um tema complexo, é um tema que tem muitas nuances, e realmente me pareceu pouco para um trabalho de TCC. Não que você fez pouco, né? Estou te dizendo que o tema merece um aprofundamento, né? Merece que você continue estudando. Então, que você, não sei qual é a tua intenção, se você quer fazer, de repente, uma pós, um mestrado, seria muito legal que você trouxesse essa temática, discutisse de uma maneira mais aprofundada, né, com mais espaço do que a gente tem no TCC. Então, eu vou te dar algumas sugestões que podem te ajudar nesse caminho aí para frente, tá? O professor Diego, ele pegou questões bastante interessantes, questões mais de conteúdo, né, que eu acho que você deve considerar nas tuas reflexões. Então, eu vou te ajudando pelo caminho mais metodológico, pelo caminho de construção do trabalho, tá certo? Então, assim, em primeiro lugar, e aí começando a falar um pouquinho de formalidade, mas algo de formalidade que eu considero extremamente relevante, né, eu acho que faltou você definir um pouco, e o professor Diego também comentou algo a esse respeito, faltou você definir melhor os contornos do teu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Quando você apresenta teu estudo aqui no resumo e na introdução,
o que a gente espera? A gente espera encontrar ali, no resumo, o desenho, né, o esqueleto geral do teu trabalho. E eu acho que a gente não encontra ele, assim, bem certinho no teu resumo. Então, é um ponto que você pode conversar com o professor Manuel depois para fazer esse ajuste. Por quê? Porque, posteriormente, né, eu não sei como é que vocês fazem aí na UEM, se vocês, né, publicam, se você tem intenção de publicar o trabalho do professor Manuel, mas é preciso que o resumo é o chamariz do teu trabalho. Então, as pessoas precisam olhar para ele e entender exatamente o que vai ter lá dentro. Então, assim, existem elementos técnicos que precisam constar, tanto no resumo quanto na introdução. A justificativa do trabalho, o tema você diz, né, qual é o tema, mas trazer uma breve justificativa, trazer o teu objetivo geral e os teus objetivos específicos, tá? E aí eu acho que é onde o teu trabalho poderia estar melhor. Por quê? Porque você tem, né, na tua estrutura, você acabou dividindo, assim, pensando em itens mesmo, em capítulos, tem apenas 2, né? Então, assim, você desenvolver um trabalho com 2 itens, eu acho que metodologicamente não é uma melhor forma de construir. Então, a gente sempre, a minha sugestão para você, aí pensando nos teus estudos futuros, tá? Não que isso aqui retira a qualidade do teu trabalho, mas no sentido de que poderia melhorar ainda mais, né? Então, assim, o ideal é que a gente tenha pelo menos 3 objetivos específicos, né? E cada um desses objetivos específicos vai ser desenvolvido num capítulo ou num item teu, tá? Então, você tem aqui, no caso, você tem 2 grandes itens, que o regime brasileiro de repartição de competências ambientais, acho que está pertinente, né, já que você discute no final essa questão, e aí você já entra na questão da descentralização do licenciamento ambiental no Mato Grosso do Sul. E aí eu vou te fazer outra sugestão metodológica. Por exemplo, esse item, ele devia voltar-se para o município de Naviraí, né? Porque inclusive o título do teu trabalho, você diz que você vai fazer essa análise local. Então, esse aqui poderia constar aqui, ou então você abrir um terceiro item, né, para que ficassem 3, falando sobre a análise constitucional do licenciamento ambiental em Naviraí. Então, você deixa, de repente, o 2 para fazer essa análise do Estado, e o 3 para fazer a análise do município, resgatando o que você propôs inicialmente, que é fazer essa crítica que você faz sobre a questão do licenciamento ambiental, trazer os argumentos em série de análise constitucional. Então, assim, parece que você acaba tratando os temas de uma maneira muito setorizada. Então, em alguns momentos, eu vou mandar o PDF para você vai terminar um item, você está ali colocando vários dados, você coloca citações, você traz um monte de argumento e, acabou o item, né? Então, assim, o que a gente espera? Que o Daniel também apareça no final desses itens. Em alguns momentos você faz isso, né? Você explica, né, a problemática que você está levantando. Mas no final de cada item é importante que você faça um resgate, né? E diga, não, agora, enfim, eu estou citando toda essa questão aqui, e o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer isso, quero dizer aquilo outro. Quero resgatar a questão da análise constitucional e a questão de Naviraí. Então, fazer o resgate do tema, tá? Então, eu fiz aqui algumas sugestões para que você possa, eventualmente, fazer essas complementações, né? No que se refere, por exemplo, ao teu resumo, ou ao teu resumo não, a tua introdução e a conclusão, né? Geralmente a gente não estimula que os alunos fiquem colocando citação nesses 2 itens, deixe as citações para o corpo do trabalho, e use esses itens para os aspectos, né, dos aspectos metodológicos, explicar. Daí, eu sempre digo assim, né, você tem o resumo, você apresenta tema, problema, objetivos, justificativa, metodologia, né, e aí você pega esses itens que você pôs no resumo, cada item desse em uma frase, e você vai fazer em um parágrafo para a introdução, né?
Então, um parágrafo para dizer qual é o tema, um parágrafo para justificar a importância do trabalho, outro parágrafo para dizer qual é o objetivo geral, e um parágrafo para cada objetivo específico, um parágrafo para metodologia, um parágrafo para anunciar os resultados, se você assim desejar. Então, a gente tem uma forma ali de construir, que é uma forma metodologicamente melhor, e que até depois, se você quiser publicar o teu trabalho ele vai estar mais apto, né, do ponto de vista metodológico. Então, são algumas dicas aí para você, e aí essas citações, esses dados, você bota no corpo do trabalho. Eu não estou dizendo que você tem que fazer tudo isso para tu entregar agora, tá? Isso aí eu vou deixar na tua mão, na mão do teu orientador, mas são conselhos metodológicos para que, né, caso você queira, e eu acho que esse tema merece, né, estudos mais aprofundados, estudos em sede de pós-graduação, então você utiliza aí essas dicas, né, esses conselhos que a gente vai dando. Então, aqui ao longo do PDF também eu mostro para você, né, esses locais onde eu acho que você podia aparecer mais, você podia dar o teu posicionamento. Estou fazendo alguns apontamentos aqui, por exemplo, eu acho que não se justifica você usar um APUD, fazer uma citação de citação para um tema tão atual, né, porque a gente tem bibliografia, então você pode pesquisar de uma outra maneira e não colocar APUD, até pensando em publicação do texto, isso é algo que é avaliado, né, com bastante frequência. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, o que eu separei para falar para você. Tá. E aí, deixa eu puxar aqui. Algumas sugestões também aí de redação que vão aparecendo, mas no mais eu acho que você foi bastante cuidadoso, né, do ponto de vista formal, do ponto de vista, né, da tua escrita, uma escrita bastante fluida também, a gente te compreende com facilidade, eu acho que você escreve bem, né, e, sobretudo, traz um tema interessante e fez um esforço bastante significativo, que eu acho muito interessante e considero um trunfo, né, para quem está aí terminando uma graduação e se propor a trabalhar um tema complexo, como é o tema do licenciamento ambiental, um tema que é fora do comum, né, não é não está dentro daquele pacote de temas queridinhos dos alunos de direito, então a gente percebe que você tem essa vivência com o tema, e eu queria mais te parabenizar também, me colocar à disposição. Eu vou enviar para o Manuel o PDF, alguns errinhos também de digitação, coisinhas que eu encontrei, vai estar tudo no PDF para te ajudar nessa fase de correção e de entrega do teu trabalho final, tá certo? Mas, no mais, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela tua dedicação com o tema. Era isso, eu não tenho perguntas, arguições a fazer, são só sugestões mesmo. Obrigado, professora Daniele. Passo, então, a palavra para o Daniel. Bem, muito obrigado. Vou analisar todos os apontamentos e aprimorar o trabalho para aplicações futuras. Obrigado. Professora Daniele, satisfeita? Sim. Acho que deu uma boa discussão, né, no trabalho. Sim. Eu acho que... Bom, agora nós temos que fazer a deliberação, e ela é reservada. Então, eu me pergunto... Eu acho que... Bom, você acha que a forma mais fácil é vocês se retirarem da sala, fechar a porta, enquanto a gente conversa aqui na banca examinadora, né? Bom, reunida, então, a banca examinadora em sessão de deliberação, declarou seu trabalho aprovado, meus parabéns. Foram detectados, tanto na arguição da professora Daniela em questões formais, e também na arguição do professor Diego, algumas questões relevantes, importantes, mas que, de uma maneira geral, seu trabalho está aprovado, e nós precisamos observar a adequação do trabalho para fins de depósito definitivo.
mas isso aí a gente tem prazo, a gente conversa na sequência. Então é isso. Curso. Parabéns, Daniel. Parabéns, Deixa eu só Manuel, abrir. pelo orientando. Eu só gostaria, obrigado, professor Diego, eu só gostaria de registrar, eu deveria ter feito isso no começo da sessão, algo que eu tenho registrado sempre nesses momentos de banca, etc., que é parabenizar o Daniel por ter chegado até aqui, nesse momento, né? Nós ainda somos atravessadas por uma pandemia que não foi embora, ainda que tenha já diminuído a sua intensidade, a gente está voltando à vida social, mas o trabalho, a pesquisa, a conclusão do seu curso, ela foi certamente atravessada por todo esse contexto, e superar isso não deixa de ser um grande mérito, que eu acho que cabe aqui o nosso registro também. Fazer pesquisa, concluir um curso nesse contexto todo, não é pouca coisa, e ter também o seu trabalho aqui aprovado, ainda que com as considerações críticas da banca, me parece que faz jus também a uma trajetória que você construiu no curso. Então, parabéns, Daniel, eu fico muito feliz por esse resultado. Abro a palavra para você. Se você quiser fazer algum último comentário, fique à vontade. Gostaria só de agradecer a todos, o senhor, pelo apoio, ajuda a desenvolver. Se o seu trabalho está bom, é pelo mérito do senhor também, pela grande ajuda. E a banca, todas as colaborações, eu vejo de bom grado elas como meio de evoluir o meu trabalho e deixar ele o mais próximo possível da perfeição. Muito obrigado. Parabéns, Daniel. E desejo para você que continue aí, né, nessa carreira, né, ser interessado por esse tema, né, você trabalha com isso aí, então te convido a continuar, né, a pesquisar essa questão, quem sabe aprofundar esse trabalho aí para uma publicação. Eu acho que esse tema da competência municipal é bem pouco trabalhado ainda na academia, né, nos artigos científicos, e é uma questão, só que eu acho que você tinha que ser mais crítico, você tem que ser mais crítico nessa questão. Eu acho assim, será que os municípios, a questão é, será que os municípios estão preparados para essa competência? Dá uma pensada nisso, ver assim, e será que a gente não jogou no colo dos municípios, o que isso vai causar, assim, pensar mais, menos na questão legal e mais na questão social, assim, qual é o impacto social disso? Mas eu te parabenizo aí e desejo sucesso aí na sua carreira aí pela frente. Obrigado, professor Diego, professora Daniele. Valeu, Manu. Então, de bom para você. Deixo registrado novamente o meu agradecimento pela presença de vocês. Um forte, caloroso abraço e que em breve a gente se encontre novamente. As declarações de comparecimento vão ser enviadas para vocês por e-mail, tá? Para fins de currículo, etc. E é isso. A gente segue em contato, pessoal. Um grande abraço. Falou, grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Daniel. Tchau, Manuel. Tchau.